Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa quarta aula da disciplina de Lógica e Técnicas de Programação. Estamos no curso aí de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Meu nome é Anderson Macedo, estou aí com vocês já, esse já é o quarto encontro presencial, né? Dispensa apresentações. E estamos trabalhando então com algoritmos e lógica de programação. Esse aí é o tema do nosso livro didático que acompanha essa disciplina no modelo KLS. Cada aula baseada em uma unidade do livro e essa é a quarta aula baseada então na unidade 4 do nosso livro didático, ok? Bom, nessas três aulas que nós tivemos, nesses três encontros presenciais, né? Nós estamos falando aqui do que acontece na web aula, nos fóruns, né? Então, somente nas aulas presenciais, nós estamos estudando, então, todo o conteúdo desta disciplina, certo? Dividido em SPs, né? De acordo com a SGA, que nos traz um problema macro, e ele é ramificado, então, nas SPs. Estamos passando, então, desde a primeira aula lá, pelos conteúdos de variáveis, constantes, tipos de dados, né? Então, vimos lá, por exemplo, que quando você cria uma variável, cada variável ela deve ser classificada em um dos tipos primitivos da linguagem, né? Da pseudolinguagem que nós temos, que é inteiro, real, caractere e lógico. Os outros tipos, então, eles vêm destes tipos primitivos, eles são derivados destes tipos. E a partir daí, então, nós começamos a aprender, né? Comandos de entrada, os comandos de saída, tá? Aí você, por exemplo, você cria uma variável lá, tipa ela como do tipo caractere e fala para o seu usuário entrar com o seu nome. Então já tem vários conceitos acontecendo aí nesse exemplo que eu estou dando. Então tem o exemplo da variável, de você classificar a variável em um tipo. Quando isso acontece, quando você cria uma variável dentro do seu código, né? É alocado o espaço, ou seja, um endereçamento de memória específico para aquela linguagem de acordo com os bytes relacionados ao tipo de dado para trabalhar, para armazenar com a informação naquele local determinado na memória. A partir daí, então, existe o comando de saída, né? Então, vai ser mostrado uma mensagem lá para que o usuário entenda o que o algoritmo que você fez está solicitando dele. Depois entra o comando de leitura, que é o comando leia na pseudolinguagem, tá? Vimos que esse comando na linguagem de programação P, na LP da nossa disciplina, ele pode ser, então, escrito, né, pelo scanf, ok? E também pelo cin, que eu mostrei, né, que eu demonstrei para vocês aí no final da nossa última aula, da aula 3. E hoje vai ter também um pouquinho de prática, né? No finalzinho da aula ali eu trouxe mais um exemplo para eu mostrar para vocês aí como é que se trabalha então com a leitura e a manipulação de vetores e matrizes, que é o conteúdo desta nossa aula de número 4, tá? E a partir daí, então, vimos também outros conteúdos, depois, né, dos básicos, entrada, processamento e saída, vimos ali as estruturas de seleção, comando if, comando caso, né, comando case, e aí as estruturas de laço. Laço com teste no início, com teste no final, controlado por variável, até teve um exercício, né, da nossa aula 2 em cima dos laços de repetições, que era para você estudar ali, né? Até então a gente estava trabalhando com a pseudolinguagem, estávamos trabalhando com o Portugal e no aprofundando a prática eu dei um exercício lá para você transcrever da linguagem Portugal, ou seja, do português estruturado, para a linguagem de programação C, os três comandos que nós temos presentes no conteúdo de laços de repetição, ok? Então, chegamos aí nesta aula, não será abordado nenhum conteúdo novo, porque vetores e matrizes nós já abordamos nas outras aulas, né? Mas com alguns conceitos, né? E alguns exemplos específicos, tudo bem? Uma boa aula a todos, vamos lá para o nosso quadro, tá? Aí para você ficar atento aí no contato, ok? Da nossa tutora Joyce, está aparecendo para você aí. E vamos começar a aula com o nosso convite ao estudo. A partir daqui a gente vai desenvolvendo os conteúdos, né, prévios, ou seja, aquilo que você já deveria ter visto ou então aprendido até chegar nesta aula, passando depois para a nossa SGA, que é o assunto norteador aí de toda a nossa aula de hoje, tudo bem? Bom, essa unidade, então,
como eu já tinha falado, como nós já estamos conversando desde o primeiro dia dos encontros presenciais aqui da primeira aula, vimos então que a terceira e a quarta aula era baseada então na linguagem de programação C, a nossa LP, linguagem de programação da disciplina aqui, presente no livro, nos roteiros de estudo e tudo mais. Só que agora vai ser específico então para trabalharmos com vetores e matrizes. Vetores e matrizes são conhecidos também em outras linguagens de programação como arrays, como arranjos, então tem vários sinônimos, tá? Eu costumo dizer e eu costumo tratar com esse objeto, né, como matéria-prima. Então ele serve mais como um coringa para você programar, para que a gente utilize ele nos demais exemplos e nas demais situações que a programação exige. Tá? Então você consegue utilizar, por exemplo, vetores na estrutura de pilha, na estrutura de fila, certo? Você consegue utilizar ele dentro de uma estrutura de laço de repetição, dentro das estruturas de seleções também, desde a estrutura if como a switch case. Então ele é como se fosse um coringa, tá? Para você programar. Tá? Então eu não vejo ele como um conceito, e sim como uma estrutura. Vendo os detalhes da sintaxe, tá? O que nós vamos ver então na aula de hoje aí sobre vetores? Detalhes de sintaxe, ou seja, como que você faz a declaração, como você faz a criação de um vetor, de uma matriz, tá? Tudo então baseado hoje na linguagem C. Atribuição de valores, tá? Então você consegue trabalhar com vetores e matrizes isolado. O que eu estou querendo dizer com isso? Não necessariamente dentro de uma estrutura de laço. Você consegue manipular por meio do seu índice, tá? Que vale lembrar que ele só aceita um valor inteiro. Então, você não precisa necessariamente criar uma variável, definir ela como inteira e colocar lá como a gente faz, né? Nos exemplos, por exemplo, o I, o L e o C, que é de linha de coluna também, tá? Você consegue colocar um número, desde que ele seja inteiro, dentro do conchetes, ou seja, dentro do índice do vetor ou da matriz, e você consegue rodar e consegue fazer exemplos de atribuição de valores, né? Que é o caso aqui. Então, eu consigo colocar um valor qualquer, respeitando o tipo dessa estrutura, é claro, aleatoriamente. Tá? Então, eu vou colocar, bom, agora eu quero colocar no meu vetor que se chama A, certo? Lá no índice dele, que é o 2, eu quero colocar, né, nele o valor 33. Eu consigo fazer isso. Então, ponto e vírgula, colocando aqui já a sintaxe da linguagem de programação C. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui nesse A que ficou meio feio aí. Ok? E assim por diante. Quais vão ser aqui os objetos que nós vamos utilizar? Subrotinas, tá? Vamos utilizar também de funções, né? De funções, de subrotinas, sejam funções ou procedimentos, para que você se acostume então com essa organização, para você trabalhar com as famosas listas. Se você for programar em Java, você vai ver que você vai usar muita lista. Lista é um array é um vetor, ok? Então, vale se dedicar um pouco nesse conteúdo de vetores e matrizes, mesmo que ele seja considerado, né, entre aspas, um conteúdo um pouco mais avançado desta disciplina, ele ainda é uma matéria-prima, ele ainda é um conceito que você tem que aprender muito bem, porque você vai utilizar muito isso, principalmente se você quiser seguir a carreira aí de um desenvolvedor, né, de um analista de sistemas também. Beleza? Aí a gente vai ver também, no último exemplo, se eu não me engano, na SP3, a função recursiva, né? Aqui no livro ele chama de subrotina recursiva. Mas nós vamos ver aí então o exemplo das funções recursivas. Uma função recursiva, pessoal, nada mais é do que você chamar dentro dessa função, tá? Dentro de uma função, ela mesma. Então daí dá a ideia de recursividade, é como se fosse um laço. Tá? Até quando eu vou ensinar isso daí, os alunos, eu gosto de passar aquele exemplo do arquivo batch. Né? O arquivo batch é um arquivo com extensão .bat, né? Extensão .bat,
E dentro dele, ele é executável, tá? Então, dentro dele, se você colocar vários passos, ou seja, várias execuções de tarefas, se você colocar em cada linha desse arquivo BAT a execução de tarefas, tá? E dentro dele você colocar o nome dele de novo, ele vai ficar fazendo isso aí recursivamente, tá? Exemplo, dentro desse arquivo, eu vou colocar lá exe, deixa eu só arriscar aqui, peraí. Dentro desse arquivo .bat, imagina que eu vou abrir um bloco de notas no meu Note lá, tá? Um bloco de notas está aqui aberto. Aí dentro desse arquivo aqui eu faço assim, ó, calc.exe, tá? Calc.exe é como você executa ali, se você der um Windows R, se você estiver usando o sistema operacional Windows, claro, se der um Windows R, ele vai abrir o executar. Se você digitar calc e der um Enter, ele vai abrir a calculadora do Windows. Então, qual que é o comando? Calc.exe. Se você colocar isso aqui, ele vai funcionar, tá? E aí, digamos que eu salve esse arquivo como a.bat, tá? E aí, aqui, na segunda linha, eu vou colocar a letra A. Vou salvar esse arquivo, tá? E eu vou executar, vou dar um duplo clique nele. Quando eu fizer isso, você vai ver que ele vai ficar abrindo a calculadora do Windows várias vezes, ou seja, recursivamente. Tá? Isso é recursividade. Depois faça esse teste aí, é bem bacana para você ter um exemplo aí. Outro exemplo de recursividade, né? Imagem recursiva. Sabe quando você tem, por exemplo, você pega lá, você vai se olhar no espelho, por exemplo, né? E aí tem um espelho na sua frente e tem um espelho atrás de você. Sabe quando a imagem ela duplica e dá aquela impressão de infinidade? Você vê assim várias vezes você dentro do outro espelho vai até, né, infinitamente. Isso é imagem recursiva também, é um outro exemplo, tá? Vamos lá para o quadro de novo, só para exemplificar aí o que é. Ah, tá, beleza, a gente vai aprender sobre rotina, a gente vai ver sobre rotina recursiva, mas o que quer dizer recursividade? O que é recursividade? Então, estou dando um exemplo para vocês, certo? Bom, os conhecimentos prévios, pessoal, dessa disciplina, nada mais são do que os conteúdos previamente já trabalhados aqui, tá? Então, dispensam aí detalhar muito, olha lá. Conhecimentos conceituais prévios necessários. Trabalhar na linguagem C com, isso tudo a gente já fez, né? Olha só, nós já aprendemos como criar variáveis. Se você não viu ainda, se você perdeu alguma aula, você pode reassistir no ambiente depois. Você pode também ter acesso ao livro didático, né? E você pode buscar também esse conhecimento, trabalhando no fórum, né? Jogando um link lá, procurando, provocando, fomentando, né? O fórum ali para que ele seja mais um recurso, seja mais um item de aprendizado também. Constantes, olha lá, estruturas de seleção, né? E aí cabe falar de todas aqui, tanto o if quanto o switch case e estruturas de repetição também, tá? Então vimos isso aqui, beleza, estamos aptos aí para trabalhar com esse conteúdo. Na sequência, aí a gente já começa a falar um pouquinho da nossa SGA, Situação Geradora de Aprendizagem, né? Vamos lá então, trabalhando com a linguagem de programação C, ok? Isso aqui também está presente lá na quarta unidade do nosso livro. Olha só o que eu falei na aula passada, né? Aparecendo aqui de novo o nome da nossa empresa fictícia, né? Dentro aí do nosso cenário. Então vamos lá, sua primeira missão nesta nova unidade, ou seja, unidade 4 que nós estamos nessa aula, será implementar o programa que faz a conversão da medida da quilometragem percorrida por um carro em um determinado dia, tá? Na segunda missão, você deverá entregar um programa que faça o controle da temperatura dos braços mecânicos da linha de soldagem de peças automotivas. Então, tudo isso aqui nós já vimos, esses dois cenários nós já vimos nas outras aulas, tanto a parte aqui da conversão de medida, lembra que até em um dos slides tinha lá, por exemplo, formulário com vários campos ali representando cada um carro. Nós não tínhamos trabalhado com vetor ainda. Tá? E agora a gente vai trabalhar com o vetor para você ver como é que vai ficar essa parte aí. E aqui também do braço mecânico, lembrando lá da nossa unidade 1, que já tinha esse exemplo, né, este cenário aqui do braço mecânico para fazer a simulação da Torre de Hanoi, que nós também falamos na aula, tá? Aí ele coloca aqui, ó, para finalizar seu trabalho, né, na KRO Engenharias,
você enfrentará um novo desafio e deverá implementar uma solução numérica para o cálculo de raízes quadradas. Tá ok? Bom, então você viu aí o que nos aguarda de desenvolvimento nesta nossa atividade, nesta nossa aula, né? No decorrer aí das 3 SPs que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora, ok? Então, quero deixar claro aqui, os 2 exemplos ali, pelo menos o cenário, né, já é conhecido porque nós já trabalhamos com ele nas outras aulas, tudo bem? Vamos então para a nossa SP de número 1, vamos lá. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem lembrado aí, acessar, né, o material para ver a pré-aula, ok? Bom, vamos para o quadro, então vamos começar aí o nosso desafio da nossa SP de número 1. Bom, olha lá, lembra do sistema que controlava o gasto de combustível diário dos 15 automóveis da empresa disponibilizados para seus funcionários? Isso daqui então é o form, né? Ou seja, é a telinha que eu chamei a atenção agora há pouco, que nós já fizemos, né? Que nós já vimos ela presente nos slides. Então nós tínhamos lá o consumo diário, né, de 15 automóveis. Se eu não me engano, nós tínhamos 3 unidades de medida, só que o sistema ele só trabalhava com, acho que quilômetros, né? E aí nós tínhamos que fazer também uma verificação antes da gente começar ali a desenvolver o que seria feito, ok? Portanto, prosseguindo aqui, ó, portanto você deverá implementar um programa que armazene o combustível gasto por cada um dos 15 automóveis durante um dia. Imagina se eu fosse criar uma variável, né, para cada carro. Então, tinha que ser lá, carro 1, carro 2, ou então C1, C2, C3, né? Dependente aí do nome da variável, você ia ter que criar aí 15 variáveis e ia ter aí uma certa logística aí para você controlar essas 15 variáveis dentro da sua lógica de programação. Então, uma das boas práticas de programação é quanto menos variáveis possíveis você conseguir criar, melhor. Tá? Então, você pode perguntar para mim, professor, mas eu não posso desenvolver essa atividade, eu não posso fazer esse programa sem utilizar vetor? É claro que você pode, tá? Só que de acordo com que você vai aprendendo novas técnicas, novos recursos, você deve otimizar o seu programa, otimizar a sua lógica o máximo que você conseguir, né? Então, isso faz parte aí de um desenvolvimento profissional, de um código elegante, de um código sucinto, fácil de você dar manutenção também e de fácil entendimento para que outro colega de profissão também possa dar manutenção nesse código na sua ausência ou caso, né, você seja substituído, vá para uma outra empresa. Então, há várias situações aí que podem acontecer. Vamos voltando para o quadro lá. Então, não é que você não pode, você pode. Igual o aluno vira para mim e fala assim, professor, mas eu tenho 5 situações, eu tenho 5 possibilidades para tratar. Eu não posso fazer com o if? É claro que você pode. Mas nós aprendemos que a partir de 4 é indicado você trabalhar com a estrutura caso. Ok? Então, nós temos que também dar atenção e ir aprendendo, né, e ir assimilando essa nova construção de ideias, essa nova postura em desenvolvimento. Tudo bem? Bom, continuando aqui, ó,
é o seguinte, lembrando que o formulário, olha só, falando então mais uma vez do formulário lá para armazenar esse consumo, né? Lembrando que o formulário da KRO Engenharias permite a entrada, olha lá agora, ó, nas unidades quilômetro, metro ou milha. E você deverá garantir que o dado que será guardado estará na unidade quilômetro. Então é isso que eu estava falando, ele aceitava até várias medidas, né? Só que então aqui, por exemplo, metro e milha não pode ser considerado. Então, pensando em uma telinha bonitinha com um campo rádio button, né, que nós já explicamos o que é isso aí, aquele esquema de você selecionar só um. Quando você clicar, quando o seu usuário clicar, escolher ali metro ou milha, você já não pode fazer nada, tem que dar mensagem e fazer ele voltar ali, então, para ele selecionar parte de quilômetro. Apresente o programa funcionando para o seu gerente e entregue o código-fonte para que ele possa analisar com tranquilidade. Isso aqui a gente faz quando está requerendo alguma informação, né, do nosso, vamos dizer assim, de um colaborador da nossa equipe. Eu quero ver se esse cara vai trabalhar direitinho, quero ver se esse cara vai desenvolver de acordo com os padrões de desenvolvimento, né, padrões de desenvolvimento de designer, né, que tem lá, por exemplo, o Design Patterns, e entre outros recursos, tá? Bom, vamos prosseguindo então aqui agora na sessão do Problematizando a Situação Problema 1, onde eu sempre gosto de frisar que é onde nós vamos de encontro aí aos recursos, vamos buscar então os conceitos, o entendimento do que nós precisamos aqui para conseguir resolver esse desafio, que é o desenvolvimento então do programinha que você viu ali para calcular consumo de combustível, né? Algoritmo vetores. E aqui eu já quero dar uma explicação para vocês no trabalho, por exemplo, com vetores. Né? Então, olha lá, o nome do algoritmo, propositalmente aqui, vetores. Risquei em cima ali, vetores, ó, tá aqui, ó. Isso, bacana. Estou criando ali, ó, uma variável do tipo inteiro com o nome de i, que vai servir para o índice, e estou atribuindo o valor 0 para ela, ó, int i igual a 0. Lembrando que esse igual aí não é igualdade, é o operador de atribuição, tá? Estou colocando o 0 dentro da variável i. E ali em cima, na linha de cima, eu estou criando um vetor. Como é que eu sei que é um vetor? Porque tem uma diferença, eu tenho esse número aqui, ó, tá? Entre colchetes. Isso aí, o que é? É o tamanho de elementos, é o tamanho máximo de elementos que eu posso ter dentro desse vetor que tem o nome de números e é do tipo inteiro. Então, eu posso guardar o nome do Claudinei ali dentro? Não, eu não posso. Por quê? Porque ele não é um vetor do tipo caractere, não é um vetor que guarda informação textual. Ele vai trabalhar com informação numérica. Então, eu posso guardar a idade dele. Eu posso colocar ali, por exemplo, 53, que é a idade dele. Eu posso guardar ali dentro de números. Tá? E aí, ó, eu quero demonstrar, né? Eu estou demonstrando para vocês aqui a parte de leitura e impressão. Então, olha só onde está comentado aqui, ó, leitura dos dados do meu vetor. Então, como é que eu faço, professor, para eu popular um vetor, ou seja, para eu colocar valores em todos esses 10 espaços, ou seja, em todos esses 10 índices que eu tenho? Porque o que vai acontecer? Se você imaginar um vetor de 10 posições, ele vai ser desse jeito, né? Ele vai ter aqui 10 locais identificados pelos seus índices para armazenamento de um conteúdo. Então, ó, vamos ver se eu consigo fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, faltou 1, 10. Como eu estou trabalhando aqui na linguagem C, a linguagem aqui nossa, né, que nós estamos trabalhando hoje é C, os índices de um vetor, de uma matriz, de qualquer elemento que trabalha com lista que tem índices, tá? Ele começa do 0. Então, ele tem que ir do 0, né, até o 9. Porque se você colocar do 0 ao 10, ele terá 11 valores, 11 espaços. E eu coloquei aqui que eu tenho, ó, no máximo 10. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fechou. Tá? Então, aqui dentro, eu posso fazer o que nós chamamos de popular o vetor. Popular é o quê? É você preencher ele, né,
de informação. Qual é a informação que eu posso colocar nesse vetor? Está aqui, ó, informação inteira. Então, eu posso colocar ali 10 valores inteiros naquele número. Como é que eu faço para preencher esse vetor de forma homogênea, não de forma homogênea, de uma vez, né? Pensando assim, de uma vez só, tá? Para eu não ter que ficar repetindo esse processo 10 vezes. Eu vou colocar as linhas de programação que fazem isso dentro de um comando de laço de repetição e fazer com que o laço repita 10 vezes, do índice 0 até o índice 9. Por isso, eu criei aqui o índice com o nome de i. Aí que eu estou utilizando aqui, ó, o comando for, que nós já trabalhamos com ele, inclusive na aula passada. E aí o contador, olha lá, ó, o i, né, que é o índice, ele vai servir como o meu contador aqui dentro do for também, para eu saber quantas vezes ele vai entrar dentro do laço de repetição. Olha lá, i recebe 0, então estou colocando ali, ó, i é igual a 0. E o segundo parâmetro aqui é a condição. A condição o i tem que ser menor ou igual a 9. O i é 0, 0 não é menor, o 0 ele é menor ou igual a 9? Sim. Então a condição, no caso aqui, é verdadeira. Ele vai entrar aqui dentro e vai escrever isso aqui na tela para mim, ó, valor. Olha o cout aparecendo aqui, ó, cout, valor. Ele vai escrever, vamos supor que aqui seja uma tela, ele vai escrever lá, ó, valor. 2 pontos. E olha só o que vem depois, ó, o comando cin. Qual que é a característica do comando cin mesmo que eu já falei nas outras 2 aulas? Ele vai ficar o cursorzinho piscando lá em standby, ou seja, esperando o meu usuário digitar um valor e pressionar a tecla Enter. Isso, pessoal, para deixar claro, quero que vocês entendam, isso é uma característica do comando de leitura, tanto do cin quanto do scanf, tá? E aí eu vou gravar o valor fornecido, ou seja, o valor que eu digitar em tela, ele vai guardar onde? Aqui, ó, no números i. Quanto está valendo i? I é 0, né? Números é esse cara aqui, ó, esse vetor que eu desenhei com 10 elementos aqui, ó, esse cara aqui, quem que é? É o números. Então, onde está o números 0? Olha só, é esse cara aqui. Digamos que eu digite na tela lá, número 15, né? Ele vai jogar aqui, ó, 15. Bacana. E aí eu vou populando o meu vetor. Tá? Dei Enter, ele fez essa linha aqui, chegou nesse ponto aqui, ó, no fechamento do meu for. Eu estou dentro de um comando que a estrutura é laço de repetição, ele tem que repetir. Então, sempre que o meu algoritmo estiver executando um comando dessa natureza, ele vai se comportar desta forma. Ou seja, chegou aqui na chave, ele sempre irá voltar aqui para o teste lógico. E a partir daí, ele vai começar a funcionar de novo. O que ele faz agora? Ele vai incrementar o passo. O terceiro parâmetro, ele é executado sempre no momento de volta, tá? Sempre no momento de retorno, então, ao comando, à estrutura ali, que no caso é o for. E aí ele vai incrementar o i. Lembra que eu falei já isso aqui, né? O i mais é a mesma coisa que você pegasse lá e colocasse o i. O i é igual a i mais 1. Ele faz isso. O i está valendo 0. 0 mais 1 é igual a 1. Então, o novo valor de i agora é número 1. Ok? E aí ele vai testar o comando aqui, ele vai testar a condição. O i que vale 1 agora, ó, é menor ou igual a 9? É verdadeiro ainda, ó, V de verdadeiro. Vai entrar aqui no laço, vai novamente escrever valor na tela e vai aguardar. Vamos supor que o meu usuário digitou lá agora o 8. Deu um Enter, o que vai acontecer com o 8? Vai guardar aqui dentro de números i. Olha lá, o i agora é 1. Quem que é números 1? É esse cara aqui, ó, 8. E assim eu consigo popular o meu vetor até o índice, olha só, 9. Olha o último índice aqui, é 9. Então ele vai colocar um valor em cada quadradinho, vamos dizer assim, tá? A grosso modo. Deixa eu explicar mais um detalhe. E aí eu tenho uma outra maneira de colocar valores dentro de um vetor que não precisa ser necessariamente dentro de um laço. Então vamos lá de novo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, coloquei um a mais aqui. Vamos riscar isso aqui, ó.
tá? Do 0 até o 9. Beleza. Digamos que eu queira colocar valor no índice 5, só que eu quero direto, eu não quero utilizar uma estrutura do for aqui para fazer isso. Como é que ficaria a minha linha de código? Ficaria desse jeito, ó. Números, que é o nome do meu vetor, tá? Onde que eu falei? No índice 5, né? Vou colocar aqui, ó, dentro do conchetes, o valor inteiro. Ele aceita um valor inteiro, igual a 33, ponto e vírgula. Então, quando ele executar essa linha aqui, vai fazer o quê? Vai pegar o 33 e vai colocar no índice 5 do vetor. Então, vai ficar desse jeito aí. Beleza? Aqui embaixo, ó, onde eu vou sinalizar aqui, ó, é a parte de saída. É simplesmente um for do mesmo jeito aqui da entrada, ó. Então, ó, essa linha aqui é exatamente igual a essa, só que aqui dentro do for, o que eu estou fazendo? Simplesmente estou dando um cout. É um comando de saída, é um escreva na tela. E eu estou querendo escrever quem? Números i. Daí ele vai pegar cada elemento que está no meu vetor e vai jogando para a tela, tá? Então, é simples de entender vetores. Matrizes também é simples. A única coisa que vai mudar é mais um apontador aqui na frente do apontador de coluna, tem um apontador de linha também, tá? Mas para você manipular, para você trabalhar com matrizes, é também simples da mesma maneira que é com vetores, tá? Limpando aqui para ficar bonitinho. Vamos então prosseguindo. Aqui agora já chegamos na coluna do resolvendo, tá? E esse é o form que já foi apresentado para vocês em uma outra aula. Então eu tenho aqui novamente os 15 componentes textuais aqui representando cada um veículo diferente, né? Ali a gente colocou, o autor do livro colocou, né, do carro 1 até o carro 15. E aí a escolha a unidade de medida, tá vendo? Esse tipo de componente aqui, ó, não sei se eu já falei para vocês, mas eu já devo ter falado, ele também é um componente que trabalha com índice, tá? Isso aqui é um campo de escolha, um campo de seleção. Então, eu posso colocar isso aí dinamicamente ou fixo também, né? Coloquei esse componente no formulário, dou um duplo clique lá, ele vai me abrir a caixinha e eu posso colocar o que eu quiser de informação ali. Cada informação, cada linha desse componente, ele tem um índice. E esse índice também, curiosamente, ele vai começar a partir do 0. Então lá tem 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Ali é para escolher quilômetros, metros e milhas, certo? E aí um botão ali de cálculo para nós finalizarmos então o cálculo aí desse algoritmo, né? Resolução do algoritmo controle de combustível. E aqui vem o código já. Bom, o código começa assim, ó. Ele coloca aqui as bibliotecas, né? O stdio.h e o string.h. E aí ele começa ali falando sobre a função testar unidade. Nessa função, olha lá, essa função não é a função main, não é a função principal. Se trata de uma subrotina. Lembra que nós vimos ali no começo, né, o que nós iríamos estudar nessa aula? Isso aqui é uma subrotina. Então, eu posso ter aí várias subrrotinas, que são as funções, são os procedimentos que eu vou colocando junto com o meu arquivo mesmo ali, tá? Se você pegar lá, por exemplo, abrir um arquivo do DevC para você programar, você pode ir criando funções, certo? E essas funções você vai chamando a execução dentro do main, dentro da função principal do seu programa. Então, qual é o nome dessa função aqui, ó, que ele colocou? Testar unidade. Essa função tem parâmetro? Ela pode ter parâmetro, ela pode não ter? Sim, tranquilo. Essa função tem 2 parâmetros sinalizados ali, ó, parâmetro 1 e parâmetro 2, separado por vírgula. Os dois valores, aliás, um valor aqui do tipo char, quer dizer, do tipo caractere, aonde está pedindo ali a unidade e tem o tamanho de 20, até 20 caracteres. E o outro é o float, que é o total convertido. E aí essa função aqui, ó, strcmp, é uma função para comparação de strings, ou seja, para comparação de valor textual. Né? Então aqui em C você não pode pegar uma variável e comparar o valor dela se ela é igual a um texto. Você tem que utilizar por meio dessa função que está sinalizada aí. Lembrando que quando está com o zoom assim não tem como riscar, beleza? Só para você ver ali onde eu já tinha riscado, dentro do if ali, ó, strcmp. Então é string comp, é para comparar
o valor, né, que você tem em uma string com o valor que você tem ali. Então, no primeiro parâmetro, você coloca a variável, ou vice-versa, né? E no segundo parâmetro, você coloca o valor ali. Ou seja, tem que ser duas strings. E aí você compara, ó, igual a zero. Se for igual a zero é porque não são iguais, tá? Então, ele vai retornar aqui, no caso, o total convertido. E aí tem outro else if, isso aqui é estrutura desvio condicional encadeado. Eu tenho else if, else if, else if, certo? Então, quando você tem isso aí, classifica-se em uma estrutura, que nós já vimos, ó, estrutura condicional encadeada, onde eu tenho aí, então, vários testes lógicos ramificados, né? Acorrentados, ou seja, um dentro do outro. De acordo com o resultado de um, ele vai para o outro. Trata-se de uma função, por quê? Porque eu tenho a palavrinha aqui, return, certo? Vamos ver se aqui... Não, aqui ele já finalizou ali a função, né? Então, se for igual a quilômetros, o total convertido. Se for igual a metros, ele vai fazer uma conta aqui por 1000. Se for igual a milhas, vai pegar o total convertido e vai dividir por esse outro valor aqui para dar o cálculo exato lá de milhas, beleza? Lembrando que no enunciado do exercício estava falando que só ia aceitar quilômetro, mas tudo bem você deixar a função preparada para aceitar todo tipo ali também de entrada. Olha lá, ó, aqui é a função main, ó. Tá vendo como é que é o nome da função lá, ali em cima? Deixa eu só arrastar um pouquinho. Opa, não... Aí, ó. A função ali agora é o main, ó. Então, essa aí é a função principal, certo? Aí você tem ali a criação de variáveis, distância, char, unidade usada, total convertido, total, né? E aí tem um for, ó. Esse for aqui vai fazer o quê, ó? Digite o valor percorrido pelo carro. Então, nesse for aqui que ele vai guardar cada valor. E aí ele vai fazendo um acumulador, ó. Tá vendo a terceira linha ali, ó? Total é igual a total, ou seja, total recebe, total mais distância do i, né? Distância aqui é um vetor de float, ó. Certo? É um vetor de float. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Beleza? E ele vai controlando, então, pelo índice. E vai acumulando na variável total o total de distância, para depois você poder fazer uma média, né, entre outros cálculos que você pode colocar ali. Digite a unidade utilizada, quilômetro, milha, km, ou milha. Ele vai ler essa unidade, vai guardar nessa variável unidade usada. E aí vai chamar a função. Olha só onde que ele chama a função aqui. Eu vou riscar e vou dar o zoom para você ver. Ó. Testar unidade. Tá vendo que legal? Ó? Então, é aqui que ele está chamando aquela função que nós mostramos no primeiro slide. Vai passar como parâmetro a unidade usada e o total. Beleza? E aí vai ser feito o cálculo na função, que já estava sendo mostrado aqui, certo? E aí depois, então, vai ser exibido através aqui desse printf, que é a mesma coisa que você colocar cout. Cout e printf são similares. A quantidade total percorrida em quilômetros foi, e vai pegar, então, lá da variável total convertido km. Beleza? Bom, chegamos aqui no final, então, da primeira SP, estamos começando ainda. Vamos, então, para a segunda SP. Vamos lá. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, então vimos ali já o conteúdo, né, dentro de vetores e matrizes, trabalhando com uma função também no resultado daquele primeiro código e vamos caminhando então, prosseguindo, aprofundando o nosso estudo. Vamos lá para o quadro, vamos ver a nossa SP de número 2, ver qual que é o desafio que nós vamos enfrentar aí e prosseguir trabalhando com ele. Bom, qual é o desafio agora nesse segundo momento? Vamos grifar aqui. Nesta sessão, você completará sua segunda missão da KRO Engenharias. Então, lembra que lá na nossa SGA, nós tínhamos duas tarefas, né? A primeira, então, era essa parte aí de calcular
o consumo de combustível, né? Certo? E a próxima tarefa ali era para fazer o cálculo da temperatura, né? Vamos ver aqui, ó. Você deverá entregar um programa que faça o controle de temperatura. Então tá aqui, ó, né? Controle de temperatura. Esse é o foco desta SP de número 2. Temperatura de quem? Dos braços mecânicos da linha de soldagem das peças, né? Para não deixar então esquentar muito, aí senão pode dar alguma falha. Perceba que devemos armazenar no mínimo 2 valores, certo? Continuando aqui nos subitens. Qual o braço e qual a temperatura? Então, os valores que eu tenho que armazenar. Qual é o braço que eu estou fazendo esse controle, que eu estou medindo, então, essa temperatura e, consequentemente, claro, qual é a temperatura, então, desse braço. Para isso, você recebeu uma planilha com o código de 10 equipamentos de uma linha de produção, certo? Então, você tem essa planilha aqui, que tem 10 equipamentos que você vai fazer esse controle dessa temperatura. Imagino eu aqui que será pedido ou será criado, né, um vetor de 10 posições referente aí aos 10 equipamentos. Para que não seja criado, por exemplo, né, equipamento variável, equipamento 1, equipamento 2, equipamento 3, assim por diante. Então, a planilha que foi dada a você como então, atividade, como iniciado, né, ou seja, como enunciado desta atividade que você tem, mais ou menos igual a essa aqui que está no livro também. Você tem aqui o braço na primeira coluna, o código referente a cada equipamento, a cada braço, e o setor vai ser tudo igual, que é o setor de soldagem, que você viu ali, né? Então, o setor aqui não tem diferença. Soldagem. O que vai variar ali é o braço, né? Que é equipamento de 1 até 10, e o código, que também ali ele colocou ali, ó, por exemplo, 10, 10, 10, 20, 10, 30, facinho de entender o que é um e o que é outro. Para isso daí, eu vou precisar trabalhar com matrizes. Por quê? Porque eu tenho duas informações aqui, ó. Eu tenho que guardar a temperatura, vamos voltar aqui. Eu tenho que guardar qual é o braço e qual a temperatura. Tudo bem? Então, uma definição de matrizes aí, ó. Manzano, em 2015. Utiliza apenas uma nomenclatura para definir variáveis compostas, matrizes, e as divide em matrizes unidimensionais e bidimensionais. Tá? Então, ali ó, você tem, por exemplo, as colunas. Representação aqui de colunas. A coluna vai ser sempre o segundo valor. Tá? Então, você viu ali que no meio, ó, eu tenho, dentro de cada espaço, eu tenho 2 valores separados por vírgula. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você acompanhar. Certo? Então, sempre o que está depois, ou seja, o segundo valor de cada espaço, ele se refere à coluna e o primeiro à linha. Então, é sempre nessa ordem, linha e coluna. Ok? Então, pode ver aqui que na primeira linha, o valor da linha não muda, porque nós estamos na mesma linha. Totalmente lógico se você fizer essa analogia. Então, o que eu estou falando? Ó, linha 0. O que não vai mudar? A linha. Então, o primeiro valor é sempre 0. Tá vendo? O que altera, então, professor? Muda-se a coluna. Então, veja, ó, aqui eu estou em uma coluna, certo? Aqui eu já estou em outra coluna. Aqui eu tenho uma outra coluna. Por isso que o segundo valor aqui ó, é o que muda. 3, 4 e assim por diante, né? 0N, né? N aqui que não está definido o tamanho dessa linha. E ali também, linha 1 e a linha M. Tranquilo, então, o conceito aí de matrizes, tá? Você viu que naquele vetor que eu tinha desenhado, eu tinha somente um índice. Por quê? Porque se trata de um vetor. Então, eu tinha um vetor lá e dentro do espaço aqui eu tinha somente um índice. É que aqui o índice está dentro, né? Então, seria assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Eu não estou mudando aqui, ó. Esse cara aqui é a coluna, ó. 0, ó, 1, 2, 3, 4. É a coluna. Então, o que não muda aqui é a linha. Só que quando é vetor, você não precisa colocar, porque um vetor ele tem uma única linha só. Quando você cria uma matriz, se você criar uma matriz de uma linha, aí você já vai precisar se preocupar com a linha. Mesmo que, logicamente, né, é um pouco estranho. Por quê?
Porque se você vai criar uma matriz de uma linha, você não precisa criar matriz, você joga fora e cria um vetor. Mas se você criasse uma matriz de uma linha, como a representação que está aqui, ó, seria isso. Certo? 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. É que para apresentar a matriz fica um pouco ruim você colocar assim, né? Na minha opinião, você já teria que colocar uma matriz mesmo, ou seja, colocar aqui pelo menos mais do que uma linha para ficar mais claro o entendimento. Mas, enfim, vamos prosseguindo. Atribuição de valores em uma matriz. Então, tudo, a partir de agora, estamos falando de matriz. Então, você vai ver ó, que os índices são sempre duplos, ó. Sempre duplos, tá vendo? Então, eu tenho um índice dentro de um conchetes e outro índice dentro do outro. E é fácil você entender. Tomando, né, por princípio, que o primeiro apontador é sempre a linha e o segundo é sempre a coluna, certo? É só você colocar isso aí que não tem erro, você não vai esquecer, beleza? Vamos então ali, ó. No primeiro aqui que é o números, na linha 0, coluna 1, ele está colocando o valor menos 100. Um outro exemplo de atribuição isolada, né? Que é aquele que eu mostrei ali, que não é por dentro de laço, não é dentro de laço. Ele está trabalhando com valores reais aqui dentro do índice, não com variáveis. Então, ali a temperatura, eu tenho na linha 50, na coluna 0, o valor atribuído 37,5. Tá? E a distância átomos, que ele colocou aqui como nome dessa matriz, na linha 5, coluna 1, ele está colocando esse outro valor. Certo? Então, tranquilo de você entender aí o esquema de atribuição. Olha só. Iteração sobre os elementos de matrizes. Lembra que na outra SP eu mostrei ali como que você ia trabalhar com vetores. E agora, aqui está como você vai trabalhar com matrizes. Então, perceba a diferença importantíssima. Além de você trabalhar com dois apontadores, ou seja, com linha e com coluna, você viu ali que tem duas variáveis, agora não tem mais o i, agora é o i e o j. Poderia ser qualquer outra variável, mas agora são duas. Além disso, qual que é a observação mais importante aqui que nós temos que fazer? Eu tenho dois laços de repetição. Por que isso? Porque é necessário para você popular uma matriz. Quer ver? Ó? Aqui está a matriz de 0 a 9, 0 a 9. Então, é lógico que eu não vou desenhar isso aqui porque vai ficar um número exorbitante, tá? Mas vamos colocar aqui uma raiz quadrada de 6 elementos. Não, raiz quadrada não, né? Raiz quadrada, então tem que ser um quadrado mesmo. Isso, aí sim. De 4 elementos, certo? Então, quantas linhas eu tenho aqui? 2 linhas. Quantas colunas eu tenho? 2 colunas. Para saber qual é o número máximo de elementos que eu posso guardar nessa matriz, eu vou multiplicar os seus índices, né? A quantidade, né? Aliás, multiplicar a quantidade. Quantidade de linhas, 2. Quantidade de colunas, 2. Então, ao todo, eu posso armazenar 4 elementos nessa matriz, tá? Então, é assim que você faz para você ver quantos elementos cabem dentro de uma matriz. E aí eu tenho a linha, olha só, a linha 0, certo? E a linha 1, sempre começando do 0. Não pode esquecer disso, tá? A coluna vai ser a mesma coisa, coluna 0 e coluna 1. Vamos então partir do princípio que eu queira popular essa matriz quadrada de 4 elementos dentro de um for. Então vamos colocar aqui, ó, vamos retirar aqui o 0, tá? Vamos pôr o 1 aqui e aqui também o 0 e vamos pôr o número 1 aqui, tá? Por que é o número 1? Que eu vou até o índice 1, tá vendo aqui, ó? Índice 1 aqui, certo? Na linha, na coluna e na linha aqui, ó. E aí eu vou popular essa matriz. Quando chegar aqui nesse comando, ó, números i, j, ele vai pegar o valor de cada um deles. Então começa tudo com 0, ó. I recebe 0, j recebe 0. Então o i está valendo 0 e o j vai receber 0. Eu não vou conseguir debugar isso aqui inteiro por causa do tempo que nós temos, tá? Mas eu vou tentar aqui ser claro. O que vai acontecer aqui no for? Ó, ele entrou aqui nesse for, né? Ó. Enquanto o i for menor, lembra que eu mudei ali para 1. I menor ou igual a 1. O i está valendo 0. Ó. Então, enquanto esse i não for
maior do que 1, ele não vai sair dali. E vai entrar nesse for. Então, ele vai ficar preso nesse for aqui primeiro. Tá? Esse for, ele vai popular, tá? A primeira linha da minha matriz. Olha só, aqui está 0, por enquanto, e aqui está 0. Quem que é o 0, 0? É esse cara aqui. Então, vamos supor o valor que eu quero colocar lá, 32. Ele vai colocar ali. Chegou aqui no for, o que acontece? Volta para cá, incrementou o J. Então, o J, ó, foi para 1. Agora, eu tenho a combinação, ó, 0 e 1. Quem que é 0 e 1? Linha, né? Lembra sempre que é linha e coluna. Linha 0, coluna 1. É esse cara aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui o 14. Beleza? Chegou aqui, volta para cá de novo. Incrementa o, ó, J. J vai para, agora não é mais 1. Vai ficar atrás aqui do Danilo. Eu vou colocar aqui, ó. J agora vale 2. Correto? E aí ele vai testar. O J é menor ou igual a 1 que eu coloquei aqui? Não é, né? Ó, J é igual a 2. Então já está falsa essa afirmação. O que vai acontecer? Ele vai sair desse for. Para sair desse for, ele volta na chave do outro for lá de cima. Ó. Ele voltou para cá, tá? Então, por padrão, vai voltar lá para cima de novo. E aí sim ele vai incrementar o I. Aí o I vai para 1. Correto? E aí ele entra nesse for que vai fazer o J ir para 0 de novo. Certo? Então, agora o I é igual a 1 e o J é igual a 0. Aqui era 32, tá? Aqui, não lembro qual é o número que eu coloquei, vamos colocar 15 aqui. Beleza? Mas o que tem que focar é aqui, ó. Agora ele vai colocar o próximo número aqui no 1, 0. Vamos colocar os índices de novo aqui. 0 e 1, 0 e 1. Quem que é agora o 1, 0? Ó, linha 1, coluna 0. É esse cara aqui. Aí vamos supor que eu coloque 45. Chegou aqui no for, que eu estou nesse for agora de dentro. Voltou aqui, incrementou J. Ó, J vai para 1. E agora ficou 1,1, tá vendo? 1,1. Quem que é 1,1? É esse cara aqui. Então, eu vou colocar aqui o número 5. Então, por isso que você precisa de 2 for, tá? Porque senão, quando você chegou no final dessa linha aqui, ó, você não consegue ir para a próxima linha, tá? Você até consegue, só que daí você tem que voltar à coluna, senão você vai colocar sempre o número na última coluna ali e vai invalidar a sua lógica. Então, se você colocar desta forma aí, um for dentro do outro, colocando aqui o número final, né, ó, inicial e final dos índices da linha, inicial e final dos índices da coluna. Para facilitar essas variáveis aqui, ó, I, em vez de I e J, coloca, por exemplo, L e C. L de linha e C de coluna. Fica bem melhor, muito mais prático, principalmente para quem está aprendendo a entender isso daí. Ok? Resolvendo a situação, problema de número 2. Vamos lá. As bibliotecas necessárias, tá? Criou-se aqui, então, a função braço. A matriz braço. Tem, então, ali, ó, 10 linhas, olha só que legal, 10 linhas e 5 colunas. Tá? Então, para cada linha, eu vou guardar 5 informações. Pode ser, por exemplo, sei lá, 5 temperaturas, né? Você poderia guardar ali. Função para guardar o código dos braços. Essa função aqui, ó, armazenar. O que essa função faz? Armazenar código. Vai se preocupar, então, em armazenar os códigos dos braços. Criou uma variável código aqui, recebeu 1000, né? E aí um for aqui para fazer isso. Ó. O for vai de 0 até i menor que 10. Tá? Então, uma outra maneira de colocar o que eu havia colocado no slide anterior. Ó, eu coloquei ali menor ou igual a 9. Se você colocar menor que 10, é a mesma coisa. Eu prefiro colocar assim. Por quê? Porque daí eu sei que ele vai entrar aqui de 0 até 9 vezes. Então, vai ser 10 vezes. Mas, tanto faz. Isso é questão de gosto. Dentro aqui, ele vai fazer o quê? Um acumulador na variável código. Vai pegar o código e vai somando 10 toda vez que ele entrar aqui nessa função. Na matriz braço i igual a 0, ele vai armazenando o código, fazendo com que para cada braço, né, ele vai ter um código diferente. Aqui a função para armazenar as temperaturas, beleza? Então, olha lá, ó, função para guardar os demais dados, chamando a função para atribuir os códigos. Armazenar código. Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui no slide anterior, nós criamos, olha, ele criou aqui a função armazenar código.
Como é que eu sei a diferença? Aqui tem a palavra void, tem o argumento e tem a implementação. O que é a implementação? Abre chaves e fecha chaves. Tá? No outro slide, ele já está chamando a função. Ó. Aqui não tem nada. Pode ver que não tem abre e fecha chaves, não tem nada. É o nome da função e se houvesse valor para você passar ali dentro do parênteses, se houvesse parâmetro obrigatório, teria o valor ali, só. É a diferença da construção e da chamada da função. E aqui dentro eu tenho um for que vai também, né, de 1 a 10, ou seja, de 0 até i menor que 10, né? Então ele vai ficar 10 vezes aqui, pedindo para você digitar. Digite as 3 temperaturas do braço. Né? Vai ler essa temperatura aqui, vai guardar lá na matriz braço. Perceba que aqui ele está variando a linha e a coluna ele está colocando fixo, ó, 1, 2 e 3. Então, na coluna 1, 2 e 3 de cada linha, ele vai guardar 3 temperaturas. Então, como que ficaria a tabela aqui? Tá? Para cada braço, por exemplo, eu tenho o braço 1, ele vai guardar a temperatura 1, a temperatura 2 e a temperatura 3. É isso que ele está fazendo aqui, porque ele está variando, olha lá. Tá vendo ali no braço, bem no meio da tela ali, ó, que está riscadinho o número 2? Ele vai, o outro apontador, o outro índice, né? É o i, está fixo. Certo? Então, aliás, minto, aqui é uma variável, então ela vai variar. O que está fixo é o número do segundo parâmetro, que é a coluna, 1, 2 e 3. Então, para cada vez que ele entrar nesse laço, ele vai guardar dentro dessa coluna, ó, T1, T2 e T3. T1, T2 e T3. O que vai variar aqui é a linha. Beleza? As colunas vão ser sempre fixas. Então, é isso que ele faz. Para cada braço, ele vai guardar 3 temperaturas. E aqui, para finalizar, a exibição dos dados. Veja que a função principal, que está aqui embaixo, ó, só vai chamar essa função exibir dados que está aqui. Ó. Por quê? Porque ela vai chamar a função armazenar temperatura, que já faz esse outro for aqui para exibir a média do braço. Está fazendo uma conta aqui já, tá vendo? Ó? Braço I0 e o braço I4, ok? Então, essa função aqui ele já faz a conta e já vai mostrar na tela. Claro que aqui na função main, se você não chamasse com exibir dados, seu código não ia fazer nada, beleza? Então, aqui a resolução da SP de número 2, que é para fazer esse controle aí de temperaturas nos braços, né? No braço mecânico aí do robô. Vamos para a nossa SP de número 3. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Muito bem, vamos lá para o quadro, vamos ver aí a nossa SP número 3. O desafio que nós temos agora, nessa SP, né, é o seguinte, fazer qual tipo de desenvolvimento, né, qual tipo de programa que nós vamos criar aqui. Vai fazer o cálculo da raiz quadrada de um número, tá? Usando o método de Newton. Então, eu vou passar aí por parâmetro, ou então eu vou ter esse valor dentro de uma variável qualquer, e vai ser feito o cálculo da raiz quadrada deste valor, deste número. Tudo bem? Este procedimento, continuando aqui no segundo tópico, este procedimento é um clássico no estudo de recursividade e você terá a oportunidade de apresentá-lo à empresa, né, para finalizar seu trabalho e mostrar sua evolução. Apresentar a empresa, apresentar, por exemplo, isso daí dentro de uma reunião, né, para a sua equipe. Como é que você vai fazer esse cálculo aí? Prosseguindo, então, aqui na seção do problematizando. Sintaxe da criação de uma função. Isso aqui nós não tínhamos abordado ainda detalhadamente, né? Mas vamos lá. Primeiro eu vou deixar um pouco maior aqui, só para você ir vendo o que eu vou falando e se situando aí nessa função, tá? Então, toda função, ela tem um retorno. Tá? Lembra que
que eu disse, existe uma pequena diferença aí entre procedimento e uma função. E aí eu posso até dar um exemplo aqui bem bacana, que eu gosto de dar isso aí em sala de aula também. Eu vou pegar de exemplo aí o nosso coordenador, o professor Dorival, né? Digamos que, né, só para explicar a diferença de uma função com retorno e uma função sem retorno. E aí você vai entender o que é procedimento e o que é função. Digamos que a gente chegue aqui para o professor Dorival e fale assim, ó, o negócio é o seguinte, professor, semana que vem nós não vamos ter aula porque a gente vai todo mundo para uma chácara e fazer uma confraternização de todos os polos do curso no Brasil inteiro. Beleza? Beleza. Nós não estamos perguntando para ele, né, se ele vai deixar, se a instituição deixa, nós estamos simplesmente avisando. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso aí nós não dependemos de retorno algum dele. Nós estamos falando, nós estamos avisando que isso vai acontecer. Tá? Então, isso é um procedimento. Seria uma função sem retorno, onde eu tenho aqui o nome da função. Eu vou diminuir um pouquinho agora. Onde eu posso ter aqui, por exemplo, o nome da função, o espaço aqui para eu colocar argumento ou não, abre e fecha parênteses, e aqui os comandos que vão fazer isso, que vão entrar em contato com o professor Dorival, que vai mandar uma mensagem para ele, que vai avisar isso aí e pronto, acabou. Tá? Nada mais será feito. Agora, qual a diferença de uma função com retorno? Né? Aí a gente vai fazer o seguinte, que é essa aqui do slide, né? Que é essa que está desenhada, explicada aqui na parte de cima. Olha lá. Ela é um pouco mais complexa. Então, ela tem também, ó, ela vai ter um tipo, ela tem um nome, ela pode ou não ter parâmetros, ok? Mas no final ela tem que ter um retorno. Então, esse exemplo aí que eu dei seria mais ou menos assim, ó. Ó, professor, a gente vai fazer um churrasco, né? A gente está pensando aí, em semana que vem a gente não ter aula, para fazer um churrasco, uma chácara aí com os polos do Brasil todo. Podemos fazer isso? Olha só, esse é um retorno. Então, nós fizemos uma pergunta para ele. Então, ele tem que nos retornar, ele tem que dar o retorno dessa informação para a gente. E de acordo com esse retorno, aí vem o que será feito. Ok? Então, isso é uma diferença aí entre procedimento e função. O primeiro exemplo que eu dei, quando você só avisa e não espera nada, é um procedimento. Esse segundo exemplo que eu tenho a palavrinha return ali, que eu espero, no caso, então, desse exemplo, o retorno do professor Dorival, está aqui, ó, é uma função, certo? E aí eu tenho um tipo, olha só, o tipo da função, ele tem que ser, está ligado ao tipo de retorno. Então, se eu tenho o tipo inteiro, o retorno também tem que ser do tipo inteiro. Vamos supor lá, criei uma função int idade. Eu estou querendo fazer alguma coisa para retornar a idade de alguém. E aí no return, eu pego e coloco assim, ó, e retorno o meu nome, Macedo. O que vai acontecer? Vai dar erro. Por quê? Porque o valor que está aqui não é do mesmo tipo da função que é inteiro. Estou retornando um valor textual, não posso. Tá? Então tem que ser do mesmo tipo. Aí nós temos ali, exemplo clássico de uma função com retorno, que é o que está aqui, ó. Beleza? Definição e caracterização da... Agora vamos falar um pouquinho de recursividade. Recursividade significa recorrer a uma determinada situação, ok? Recorrer a uma determinada situação. Em programação, uma função recursiva é uma função que chama a ela própria. Lembra do exemplinho que eu dei no começo da aula do arquivo batch, certo? É isso aí que acontece, tá? O arquivo batch. A função recursiva é uma função que chama a ela própria. Ou ainda, nas palavras de Sofener, 2017, recursividade é a possibilidade de uma função chamar a si mesma, que é a mesma coisa, tá? Então, dentro da função, você coloca a chamada desta mesma função. Então, você está chamando ela dentro dela própria. Isso é recursividade. Ok? Então, recorrendo aqui aos escritores, aos autores aí da nossa área. A sintaxe de uma função recursiva está aí para vocês verem, ó, o tipo também tem um tipo, ela também tem um nome, ela também pode ter argumento ou não. A diferença é que dentro dela eu chamo ela, olha lá, função recursiva, está aqui, ó. Vou aumentar para você ver ali, ó. Qual é o nome dessa função? Função recursiva. E quem que eu estou chamando ali dentro? Função recursiva. E aqui está escrito, ó, chamando a si próprio. É isso aí que faz, é isso aí que acontece. Na função main, ó, eu estou chamando ela aqui.
função recursiva, beleza? Resolvendo o desafio, então, solução recursiva para o método de Newton, trabalhando com uma função recursiva, né? Aí você tem uma função com o tipo float, o retorno tem que ser float também, e aqui está, calcular raiz, certo? Aí assim, não vou entrar em méritos dos cálculos aqui, ok? Mas vamos lá, vamos ler o código. Está criando aqui uma variável interna chamada raiz, certo? Está fazendo aqui a chamada do método de Newton para fazer o cálculo aí da raiz quadrada, certo? E aí está fazendo um teste aqui, ó, né? Se o valor aqui dentro desse teste condicional for menor que 0,001, ele vai retornar a raiz, beleza? Se não, ele vai dar o cálculo, porque aqui eu acho que não dá um valor mínimo para que ele faça o cálculo, por isso que ele vai retornar ali, é como se ele retornasse zero. Passou disso daqui, ele vai fazer o cálculo, ó. Aí sim ele vai chamar, ó, calcular raiz, certo? Então esse calcular raiz, quem que é? Olha só, é a própria função, tá vendo? Ó? Vou deixar um pouquinho maior para você ver, ó. Então a mesma coisa que eu estava falando no slide ali, a mesma coisa que eu estava falando no slide anterior aqui, que é para você chamar, né? A função recursiva chama ela dentro dela própria ou dentro dela mesma, né? De si próprio. É a mesma coisa que ele está fazendo aqui com essa resolução da nossa SP de número 4. E aqui o main, a mesma coisa, ó. Tá criando aqui. Esse aqui é o main para você chamar a função, né? Criou duas variáveis, número e raiz do tipo float. Está perguntando aqui, ó, digite um número para calcular. Lembra que lá no desafio era para fazer o cálculo da raiz de um número qualquer. Então, estou solicitando para o usuário aqui, através aqui dos comandos de entrada e saída. Printf, saída, fez a parte da leitura aqui, que é o lay, o scanf, gravou essa informação dentro da variável float do tipo número criado aqui dentro do programa principal, dentro do main, e aí vai chamar, ó, vai chamar a função. Tá vendo? Raiz, que é uma variável criada, ó, do tipo float também aqui dentro da função principal, está armazenando o retorno. Por que eu consigo fazer essa codificação aqui, ó? Raiz recebe, aí eu vou colocar a função aqui, ó. Por quê? Porque a minha função, olha lá, ela oferece um retorno. Olha a última linha lá, return. Então, se ela retorna alguma coisa, se ela retorna um valor, eu posso muito bem pegar o valor que está sendo retornado por esta função e armazená-lo em uma variável. A única regra que eu tenho que respeitar é que essa variável, no caso raiz, seja do mesmo tipo, ó, float raiz, seja do mesmo tipo da função. Se eu retornar aqui, eu vou ver que a função, olha aqui, ó, a função de qual tipo é? Do tipo float. Respeitei essa regra, eu consigo armazenar o valor. Armazenei ali, o que está sendo feito? Está sendo mostrado, ó, raiz quadrada, né, da função, e ele vai mostrar aqui o valor dessa raiz para você, sem problema nenhum. Beleza? Bom, finalizamos então as nossas SPs aí. Agora vamos para a SP4, que tem aquele exercício que é o aprofundando, que eu quero falar um pouquinho com vocês. Vamos lá. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Vamos lá, pode ir para o quadro, por gentileza. Vamos ver ali então o exercício que nós temos na SP de número 4, tá? Provocando novas situações, faça a implementação do algoritmo que retorna o fatorial de um número. Lembra que nós fizemos isso daqui na aula passada, né? O fatorial lá eu expliquei para vocês aqui. Por exemplo, o fatorial do número 5. Vou pegar o número 5 e vou multiplicando então pelos números anteriores a ele, né? Pelos números que vêm antes, vezes 3, vezes 2,
vezes 1 e nós vimos lá que deu 120. Você vai tentar fazer essa lógica dentro, utilizando a recursividade, tá? Faça a implementação do algoritmo que retorna o fatorial de um número qualquer, utilizando agora a recursividade. Então, essa lógica, melhor dizendo, de você pegar o valor que foi informado pelo usuário, eu quero saber qual que é o fatorial do número 15, número 20. Você vai pegar essa lógica e vai tentar colocar a recursividade para resolver esse problema, beleza? Pessoal, o que eu vou fazer agora? Vamos para o Note e eu quero mostrar aí um pouquinho da prática para vocês de utilização aqui de matrizes, tá? Utilização de matrizes. Então aqui é o seguinte, o que eu trouxe aqui um código bem rapidinho para eu conversar com vocês um pouquinho no deve ser, tá? Então novamente que eu estou trabalhando com o deve ser, lembrando que as bibliotecas, né, você tem que colocar lá, essa daqui, eu coloco por padrão essas 3 bibliotecas, o IOString ele já coloca por padrão, né? O std.ioh eu acho que também. E aí você inclui aqui o stdlib, certo? Enfim, não esquecendo de colocar aqui o using namespace, se você for trabalhar como eu, com cout e cin, com essa biblioteca aí. Função main, né? Programa principal aí, função main. Coloquei aqui o setLocate, que eu já tinha mostrado para vocês, que é para aceitar a acentuação em português, né? Aceitar o esquema de acentuação aqui do nosso idioma. E aí eu estou fazendo o seguinte, estou criando aqui um vetor de inteiros. Professor, como é que eu faço para saber que esse cara aí, que esse A é um vetor? Olha lá, ele tem aqui o tamanho representado entre colchetes. Então, isso daí se caracteriza por um vetor de inteiros. E aqui, eu tenho 2 índices, olha só, tá vendo lá? 2 e 2. Então, eu estou criando aqui uma matriz com o nome de num e falando que ela vai ter um tamanho máximo. O que vem primeiro aqui é a linha, certo? E depois é a coluna. É exatamente aquele quadrado que eu fiz no slide para você, tá? Representando, então, uma raiz quadrada de 2 por 2. Multipliquei 2 por 2, deu 4, né? Então, eu vou fazer no quadro, não precisa mostrar por enquanto não, pode deixar no Note ali, só para a gente exemplificar depois. Então, eu tenho aqui uma raiz quadrada, onde eu tenho os índices da coluna e os índices da linha. Então, vamos continuando aqui. E aí, olha só, lembra que eu falei, que pelos exemplos que nós tínhamos vistos nos slides, lá estava assim, I e J, né? Então, o que eu disse? É mais fácil você criar, por exemplo, L ou C. Eu fiz aqui no meu, linha e coluna. Fica muito mais fácil de você se achar aqui dentro do código. E aí, olha lá, a representação. Aqui eu estou criando uma outra variável do tipo double com o nome de result, que é para guardar o resultado. Eu vou fazer uma somatória aqui de todos os números que forem inseridos nesta matriz, tá? Qual é o nome da nossa matriz? Num, tá aqui, Beleza? E depois eu vou mostrar o resultado dessa somatória para vocês. Na verdade, é mostrado o resultado de uma média, né? Soma, depois divide por 4, ele vai dar a média aqui. E aqui, é exatamente o esquema que estava no slide, lá quando eu estava mostrando sobre matrizes, tá? Então, lá quando nós estávamos vendo lá sobre matrizes, lá, se não me engano, na SP1, nós tínhamos visto esse esquema aqui, tá? Vamos entender aqui, depois a gente já volta para o slide, eu quero mostrar para vocês de novo. Olha lá, eu tenho então, o que eu falei? Qual a observação importante que nós temos aqui de diferença? São 2 fors, né? Eu tenho 2 for aqui, ou seja, 2 estruturas de laço. E tem que ser uma dentro da outra, para você conseguir, então, aquele esquema que eu disse, para você, no final da coluna, ou seja, no final dos elementos daquela linha, onde você está variando a coluna, você conseguir ir para a próxima linha e voltar o apontador para a coluna 0, para você conseguir começar a popular a próxima linha, e assim por diante. Então, somente com 2 fors que você vai conseguir esse efeito. Então, esse primeiro aqui, varia a linha, e é de 0 a 1, tá vendo? 0 a 1. E aí, dentro do outro, eu pego a coluna, de 0 a 1 também. Incremento a linha, incremento a coluna. E aí vai aparecer na tela o que está aqui, o que você está vendo em azul aí, dentro das aspas. Número, 2 pontinhos, abre colchetes. E aí eu quero mostrar o endereço, ou seja, o valor de linha. Vai sair 0, porque aqui eu estou colocando linha e recebe 0. Então, a primeira vez vai ser 0. E a coluna também será 0.
linha 0 e a coluna aqui também recebeu 0. Então ele vai colocar lá número, abre conchetes, 0,0, fecha conchetes, 2 pontos. O que vai acontecer? Cursorzinho piscando, esperando o usuário digitar. Ele vai digitar, aí eu vou guardar, ó, CIN, comando de leitura, vai guardar o valor informado onde? Na minha matriz. Em quais índices? Linha, coluna, ou seja, 0, 0. Tá? Chegou no for, voltou para cá, incrementou a coluna. Agora, então, é linha 0 e coluna foi para 1. Então, onde ele vai guardar o segundo valor? Ó, linha e coluna, 0 e 1. Depois ele vai vir para cá, altera novamente a linha, volta a coluna para 0. Então, aqui vai ser linha 1, coluna 0. E, por fim, linha 1, coluna 1, totalizando os 4 elementos da minha matriz. Essa linha aqui é simplesmente para fazer um acumulador. Ó. Então, na variável result, que eu criei aqui do tipo double, eu estou recebendo ela mesmo, porque eu não quero perder esse valor. Então, a cada passagem nesse laço, eu quero guardar dentro dessa variável o que ela já tinha, mais o que está vindo. Entendeu? Então, se no primeiro número eu digitei, vou colocar aqui, ó, faz de conta que no primeiro número eu digitei número 15. Número 15. Beleza, o que vai acontecer aqui? Ó? Result vai ser 0 na primeira vez. Então, result recebe 0 mais isso aqui tudo vai dar 15. Né? Então, quanto que é 0 mais 15 é 15. Quanto que ficou, então, a variável result? 15. Guarda aí. O segundo valor, eu vou digitar o número 45. O que vai acontecer? Vai chegar nessa linha aqui, ele vai pegar o valor de result, que é 15, ó, está guardado 15, mais o 45, que é o que está vindo. Então, 45 com mais 15 vai dar 60. Daí, ele vai armazenar aqui em result o 60. Depois disso, concorda comigo que eu vou ter a somatória de todos os valores da minha matriz? Aí eu vou pegar e vou dividir por 4. Por que por 4? Porque é uma raiz de 4 valores, está lá em cima. E aí eu vou mostrar isso aí na tela para o meu usuário enxergar. Vamos executar aqui, ó. F11. Deixa eu ver aqui. Isso, ele está executando ainda. Vamos lá de novo. Isso, beleza. Olha lá o que apareceu na tela, ó, 0, tá vendo? Número 0,0. Então, eu estou mostrando ali também o índice que ele vai digitar. Aí vamos colocar lá o exemplo que eu dei, né? 15, ó, depois 45, certo? E aí eu vou colocar aqui 30 e 10, certo? Ó, 0001 1011. Quanto que deu isso aí? Deu 100, né? 45 com 15, 60, com 30, 90, com 10, 100. 100 dividido por 4, 25 foi a média da matriz. E aí eu fiz aqui, ó, num outro for aqui embaixo, ó, ele mostrar todos os valores, né? Ó, tá vendo? Coloquei mais uma vez os dois fors aqui e o cout, e eu tô pegando a matriz. Então ele vai correndo a matriz, né? Ele vai correndo a matriz e vai mostrando na tela. Esse cara aqui eu não coloquei endl no final, então deu esse efeito aqui. Ó, deu esse efeito aqui de ele colocar primeiro os valores da primeira linha, quebrou a linha e depois os valores da segunda linha. Mostra o slide para mim, ô Igor, por favor. O que a gente fez então? Ó? Olha aqui, ó, tá vendo? Foi esse slide que eu estava querendo mostrar para vocês. Exatamente isso daqui, ó, que nós fizemos, ó, na parte de leitura, que tem o CIN aqui, e a parte de saída que está aqui, ó, tá? Então, a raiz quadrada que os elementos que nós entramos ali, né, foi 15 e 45 na primeira linha, então aqui, ó, linha 0 e linha 1, né? E aqui coluna 0 e coluna 1. E na linha 1 foi 30 e 10. A variável result somou todos esses valores ali, deu um total de 100. Dividiu por 4, deu 25. Pode mostrar lá o note, por favor, Vitor, ou Igor. E aí ele mostrou aqui o número 25 para a gente. Beleza? É isso aí então. Pessoal, estamos chegando aí no final dos nossos encontros presenciais, tá? Então, assim, semana que vem é a nossa prova de primeira chamada, todo mundo sabe que funciona assim. Não precisa se preocupar, tá? Porque assim, não vou ficar dando exercício de lógica, de programação para você resolver na prova. Estude o livro,
assista, sim, reassista às aulas quantas vezes for preciso e estamos à disposição de vocês aí através dos nossos veículos de comunicação, tá? Um grande abraço, uma ótima semana para vocês aí e nos encontramos aí na prova e também nos próximos semestres. Até mais.